voltar para a sala depois que começa a gravação. Não entendi porque. É porque eu tô com o celular e com o computador, porque o áudio do computador não tá saindo. Ah, pode ser isso, pode ser isso. Mas está dizendo que você pode voltar. Começou agora, né? E você está aí. Então, é porque eu tô pelo celular e pelo computador. Ah, você saiu de um, né? É, Ah, sim. Então ele não aceita dois, talvez, não sei. acho que é porque tem muita gente. Deve estar acima de 50. É, pode ser, pode ser. Uhum. É, vivendo e aprendendo. É, ok. Tá todo mundo vendo a tela aí, né? A questão aqui. Uhum. Bom, a questão. O problema aqui que. Eu nem olhei quem foi que pediu. Ela diz o seguinte, né? No enunciado do teorema fundamental da proporcionalidade, foi feita a hipótese de que a função f fosse monótona. Mostra o mesmo teorema, assumindo a hipótese que f é contínua. Bom, vamos relembrar aqui o teorema, né? Deixa eu pegar o teorema aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Teorema fundamental da proporcionalidade. Então, o teorema fundamental da proporcionalidade diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. É, ele diz o seguinte, que se você tem uma função crescente, sendo que essa função crescente aqui, a gente viu que foi apenas para fixar ideias, né? Pode ser também decrescente, né? Pode ser também decrescente, né? Crescente. Aí você fixa como crescente, porque se for decrescente, a demonstração é análoga, é só fazendo as devidas adaptações. Então, o teorema fundamental da proporcionalidade diz que se você tem uma função crescente, então essas três afirmações aqui, elas são equivalentes. F de nx é igual a n de fx para todo n inteiro e todo x real. Se você colocar igual a f de 1, então f de x igual a de x, para qualquer que seja o x real. E além disso, f de x mais y é igual a f de x mais f de y, qualquer que seja o x, y em R. Né? Então, se a função é crescente, então essas três afirmações são equivalentes. A atividade 2.3, ele pede para mostrar, supor que a função é contínua e mostrar que o teorema continua válido aqui, né? Continua válido. Então, como foi que a gente demonstrou isso aqui, né? A gente demonstrou que a afirmação 1 implica na afirmação 2, que implica na afirmação 3, que implica na afirmação 1. Então, ou seja, qualquer afirmação implica uma das outras. E a gente viu que o único lugar onde precisa que a função seja crescente nessa passagem aqui, né? Nessa implicação aqui, né? Essa implicação foi o único momento que a gente utilizou o fato que a função é crescente, né? É porque se 2 implica 3, é de imediato. É só usar a cara aqui, né? De f de x como a de x. E que 3 implica 1, também de imediato. Você pode usar a indução, por exemplo, né? Essas duas implicações são claras, quase de imediato. O ponto aqui é a implicação 1 implica em 2. Vamos relembrar aqui como é que a gente demonstrou aqui essa implicação aqui, né? Então, vamos relembrar aqui. Então, como é que a gente demonstrou? Alguém quer falar alguma coisa?
Professor, no caso, isso aí tudo foi feito na aula síncrona, né, de sexta. Isso. Eu postei, eu confesso para você que eu não sei, não lembro muito bem a ordem das coisas não, né? Mas eu postei os vídeos que eu falei bastante coisa sobre. Foi na sexta, né, Ela? Pronto. Ela está confirmando aqui que foi na sexta, na aula síncrona, né? Tá gravado no vídeo lá, né? Qualquer coisa é só dar uma revisada, né? Então é importante que vocês vejam o vídeo, né? Para saber em que ponto nós estamos na aula, né? Certo? Então, só relembrando aqui como é que a gente provou a implicação um implica dois, né? Que foi na aula gravada, na aula assíncrona, né? Então, a hipótese que nós temos é que, deixa eu mudar a cor aqui. A hipótese que nós temos é que f de nx é igual a n f de x. Isso aqui para todo inteiro e para todo x real. Para todo x real. Né? Então, ele quer provar que a função tem essa cara aqui, f de x igual a x, onde o a é igual a f de 1. Bom, o primeiro passo é mostrar que você pode tirar de dentro, esse n você pode substituir um inteiro por um racional. Então, você toma aqui um número racional. É da forma m sobre n, onde m, n são inteiros e n é diferente de zero, né? Só para poder fazer a divisão. Então, vamos pegar aqui f de rx e multiplicar por n. A gente usa aqui a hipótese que você pode, se for um inteiro, você pode colocar lá dentro, para mostrar que isso aqui é igual a f de n vezes rx, que é igual a n vezes r é o m, né? É o f de mx. Usa novamente a hipótese, que se for inteiro você pode tirar, é o caso aqui, né? M é um número inteiro, então isso aqui é igual a m vezes f de x. Então agora é só você dividir por n, né? Então você tira que f de r x é igual a m sobre n vezes f de x. E m sobre n é o r, né? Então isso aqui é igual a r vezes f de x. Tá? Então, isso aqui implica que isso aqui você pode tirar o r de dentro se ele for racional. Né? Isso aqui é para todo racional, né? Todo número racional. Não tem particularidade alguma. Isso que foi feito aí acima. Tá? Então, se for racional, você consegue tirar de dentro da função ali também, né? Da expressão. Como fazer essa passagem dos racionais para os reais, né? Para os reais, supondo que a função é apenas crescente. Bom, primeiro, note que isso aqui vale para qualquer função, né? Esse argumento aqui vale independente se a função é crescente ou não. Qualquer função que satisfizer essa condição aqui, essa condição para todo n, todo x, real inteiro, então vai satisfazer essa condição também para r racional. Então foi utilizado o fato que a função é crescente, né? A passagem dos racionais para os reais é que a gente vai utilizar que a função é crescente. Né? Então, a gente define aqui o número a como sendo igual a f de 1. Como a função é crescente, né, quando você aumenta a variável, a imagem aumenta. Né? Então, f de 1 é maior que f de 0. Que é igual, o zero eu posso escrever como sendo igual a 0 vezes 0. Que é igual, aí o zero aqui ó, é um inteiro. Então eu uso essa propriedade, posso tirar o zero aí de dentro. Né? Fica 0 vezes f, 0. Só que 0 vezes f0 é igual a 0, né? Então, o a é positivo se a função é crescente, né? O a é positivo se a função é crescente.
Então, vamos supor que f de x é diferente de ax, né? Suponha que existe um x real tal que f de x é diferente de a de x. Tá? Então, vamos supor que, lembrando aqui que eu estou usando fundamentos, lógica, né? Porque isso aqui, ó, f de x igual a x para todo x, né? Para todo x. Estou negando essa afirmação aqui, né? Estou negando essa afirmação, por contradição, né? Então, estou negando a tese para encontrar uma contradição. Negar o para todo, a negação dos quantificadores para todo, existe, né? Existe. E a negação do existe é para todo, né? Uma é negação do outro. Certo? Então, se é para todo x, quando você nega, implica que existe um x tal que essa propriedade não vale. Ok? Aqui, né? Então, supõe que existe um x tal que vale, que é diferente, né? f de x diferente de ax. Bom, mas dois números, se são diferentes, um tem que ser maior ou igual que o outro. Vamos supor aqui que f de x seja menor que a de x. Que é a demonstração que, se for maior, é análoga. Tá? Então, como é que a gente faz aí, né? Como o A é positivo, o A é positivo aqui, né? Dessa passagem aqui, o A é positivo, eu posso dividir essa desigualdade aqui por A. Então, eu obtenho que f de x sobre A, f de x sobre A, é menor do que x. E você sabe, aí eu uso um pouco de densidade dos números racionais, né? Que entre dois números reais quaisquer, existe entre eles um racional, né? Então, isso implica que existe um número racional tal que f de x sobre A é menor do que R, que é menor do que x. Que é menor do que x. Aí eu multiplico agora por A de novo. Então, isso aqui implica que f de x é menor do que AR. Mas o AR é igual a f de 1 vezes R. Como o R é racional, eu uso essa propriedade aqui. Eu posso tirar ou colocar o racional de dentro da expressão para dizer que isso aqui é igual, o R passa multiplicando aqui 1, né? Isso aqui é igual ao F de R. Igual a F de R. Bom, aí você tem f de x menor que f de r, né? Isso aqui implica que o f de x é menor que o f de r. Que o f de r. Mas isso é contradição, né? Porque você está supondo que a função é crescente, né? Você está supondo que a função é crescente. Então, se a função é crescente, você tem que x maior que r implica que f de r é menor do que f de x. Então, você aumenta a variável, a imagem aumenta, né? Só que aqui você obteve que f de x é menor que f de r. Absurdo, né? Absurdo. Então, de onde vem o absurdo? Em supor que existe esse número racional, aliás, em supor que f de x é menor que a de x. Né? Supondo que f de x é menor que a de x, você acha que existe um racional, tal que f de r é menor que f de x, e f de x menor que f de r. Absurdo, não pode, né? Então, não pode acontecer o fato que f de x é menor que a de x, né? Então, f de x é maior ou igual que a de x. Mas se f de x for maior que x, que a de x, então você faz a demonstração análoga, com as devidas adaptações, né?
Portanto, o único caso que sobra é f de x igual a de x. Então, de fato, com isso, tá claro aí para todo mundo, né? Se tiver, pode perguntar. Tá? Então, Professor, oi. Quem é? É esse, Caio, né? Pode falar, Caio. esse R aí é o número racional, né? O R, Isso. o R é racional, é. O R é E aí, racional. onde foi que veio esse f de x menor que a r? Ah, você passou, não foi? O, o a da fração Aqui, para o, isso aqui, f de x menor que a r veio daí, né? Daí de cima. isso. Porque aí, eu estou supondo que f de x é maior que a de x, né? Aí, como o A é positivo, eu dividi por A. Essa desigualdade dividi por A. Então, permanece a desigualdade aqui, ó. Porque f de x sobre A menor que x. Aí, como os racionais é denso, né? Ou seja, entre dois números reais sempre existe um racional, então vai existir um racional entre esse número e esse número aqui. Ok? Ok, Então, e aí, se eu passou o a para. Você aí passou multiplicando, né? depois eu multipliquei por A. Essa desigualdade aqui eu multipliquei por A. Aí ficou f de x menor que A vezes R. Porque o A é positivo, né? O A é positivo. Tá ok? Ok. Uhum. Então, com isso você acha um absurdo, né? Um número menor que o outro, A menor que B, B menor que A não pode. Existe a tricotomia, né? Dos números reais, que dá dois números, né? Ou A igual a B, ou A maior que B, ou A menor que B, né? No caso, só pode acontecer, dá dois números, só pode acontecer um deles, né? No caso, você achou que está acontecendo dois, né? É um absurdo. Então, de fato, não existe esse x tal que f de x diferente de a de x. F de x é igual a de x para todo a x, né? Então, isso implica que f de x é igual a de x para todo x, onde o a é f de 1, né? Onde o a é f de 1. Tá? Então, isso aqui é a demonstração dessa implicação. Um implica em dois, né? Se f de nx igual a n f de x, então f de x é igual a dx, onde a é o f de 1, qualquer que seja o x real, né? Os outros não usam o fato que é decrescente, não. Até mesmo porque são imediatos. Agora, ele pede para substituir essa hipótese aqui, na atividade 2.3, né? Pela hipótese da função ser contínua, né? Da função ser contínua. Ou seja, se a função é contínua e satisfaz uma das três afirmações, então satisfaz as outras duas. Tá? Então, essa implicação 2 em 3, 3 em 1, não precisa de hipótese alguma sobre a função. Né? O ponto é essa afirmação aqui. Aliás, essa implicação, que 1 implica em 2. Se vale essa condição, então vale essa condição, a condição 2. Tá? Então, provar essa implicação aqui com a hipótese que a função é contínua. Com a hipótese que a função é contínua. Aí uma coisa a observar aqui é que essa passagem aqui, ainda é válida quando a função é contínua, porque aqui a gente não utilizou a hipótese de função ser decrescente, não utilizou hipótese nenhuma sobre a função. Utilizou apenas que é uma função. Né? Utilizou apenas que é uma função. Então, isso aqui continua válido quando a função é contínua. Então, isso Professor, aqui, mas eu posso provar qualquer um dos três. provar qualquer um dos três para... Não, posso escolher qualquer um dos três para provar, sendo que provando um, provo. Não, não. Tem que provar que um implica os outros, né? O que eu disse é que 2 implica em 3, 3 implica em 1, você não precisa da hipótese da função ser crescente. É simplesmente por ser uma função, certo? Porque se vale isso aqui, então é claro que vale isso aqui. É uma conta simples, né? No lugar de x aqui, substitui x mais y, você acha que vai satisfazer essa propriedade.
E se vale 3 aqui, então vai valer 3, independente se a função é crescente ou contínua, ou qualquer outra coisa. Né? Se vale 3, vai valer 1. É só você fazer com indução, né? É indução, né? Exercício aí. Por exemplo, se fosse 3, né? X, aliás, supondo 3 aqui, né? Aí você queria mostrar que você pode tirar esse 3 aí, né? Aí como é que você faria? Você escreveria 3 como sendo 2x mais x. Aí você usa a propriedade 3. Então você tem que isso aqui é igual a f de 2x mais f de x. Aí o f de 2x você escreve como f de x mais x. Aí você usa a propriedade 3 para dizer que isso aqui é f de x mais f de x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a f de x mais f de x mais f de x. Ou seja, isso aqui é igual a 3 vezes f de x. Ou seja, um inteiro você pode tirar ali, né? Ah, entendi. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que 3 implica em 1, você não precisa de hipótese sobre a função. Aí Pode até falar. você fica de generalidade, né? Provando aí para esse 3, não perde a generalidade da demonstração. Eu estou fazendo um caso particular, 3, né? Se fosse um N, né, você escreveria... Você faria por indução, né? Você escreveria o nx como ser igual a n menos 1 x, vezes x mais x, né? Aí, indução, né, você supõe que vale para n menos 1 e prova para n, né? Aí, para n, você decompõe nx dessa maneira aqui, né? Aí, como é verdade para n, então esse cara aqui você aplica a hipótese de indução, que vale isso aqui para n menos 1. E então você acha que f desse cara é n menos 1 f de x mais f de x, né? Utilizando a propriedade de x. Indução, é basicamente indução. E simplesmente criar uma função. Não precisa a hipótese que f é crescente. O único lugar que precisou que f é crescente é nessa implicação aqui. Então, a única modificação na atividade 2.3 que você tem que fazer é na implicação 1 implica em 2. Que é o único lugar onde você usou que é crescente, né? Então, a atividade 2.3 poderia ser dita assim: prove que 1 implica em 2, supondo apenas que a função é contínua. Tá? Bom, e se a função é contínua, né? O que eu estava falando aqui antes, né? Tá claro para todo mundo aí, né? Se não tiver, pode perguntar. Pode interromper aí, abrir o microfone, falar, colocar no chat. No chat, às vezes eu me passo e não vejo, não. Aí vocês me avisam que tem alguma coisa, tá? Tá. Então, o que eu estava falando é que essa afirmação aqui, ó, né? Se você tem se um é verdadeiro, estou riscando aqui tudo, daqui a pouco tá tudo verde, né? Se um é verdadeiro, certo? Então, vai valer essa propriedade, né? Se isso aqui é verdade, então, isso aqui é verdade também. Ou seja, para todo o racional. Porque essa prova aqui independe da função ser crescente, contínua, decrescente, monótona. Basta que f seja uma função, né? Então, continua válido se f é contínua. Como ela está dizendo aqui? Verdade para qualquer função. Qualquer função. Oi, só um minutinho. Qualquer função satisfazendo isso aqui, né? Claro, né? Qualquer função satisfazendo isso. Pode falar. Quando você diz que é monótona, você quer dizer o que exatamente? Que é crescente ou decrescente? E quando a gente difere estritamente crescente e estritamente decrescente, significa o quê? Então, o livro, ele faz uma distinção, né? Ele faz uma distinção aqui. Ele fala crescente quando aumenta, né? Quando a função aumenta como parâmetro, né? E
decrescente quando ela diminui. E monótona crescente pode acontecer igualdade. Quando acontece isso, x maior que y implicar de f de x maior ou igual que y, f de y, o livro chama isso aqui de monótona. Esqueci agora. Qual é a notação que ele está usando aqui? Porque para mim é outra coisa, sabe? Mas ele resolveu chamar disso aqui. Difere às vezes, né, de um livro, né? A definição, né? Para mim não difere, né? Mas ele resolveu colocar diferente, né? É monótona não decrescente. Eu vou explicar já o que significa para mim. Monótona não decrescente. Tá? Para ele isso aqui é monótona não decrescente. Certo? Para mim, não precisa o termo monótona, porque o termo monótona é uma coisa monótona. O sentido usual que a gente usa a palavra monótona é uma coisa que se repete, não muda, né? A mesma coisa é o termo monótono aqui para funções. O comportamento da função não muda, independente, né? Seja a função crescente, decrescente, não decrescente, não crescente, certo? Mas ele resolveu colocar o termo monótona antes das palavras não decrescente e não crescente. Para ele, isso aqui é não decrescente, porque a função ela não vai decrescer, ela pode aumentar, mas ela não decresce. Aí quando você fala estritamente crescente, muitas vezes esse estritamente aí, crescente já diz que é crescente. Crescente já diz que ocorre isso aqui. Certo? Quando você fala estritamente crescente, é só para reforçar que está acontecendo isso aqui. Entendi, né? Seria igual, né? Uhum. Sem o igual, isso. Crescente ser igual, né? Entendi. Então, crescente é isso aqui. Mas quando você fala estritamente crescente, também é isso aqui. Acontece que você quer reforçar que não ocorre a igualdade, né? É só um reforço aí. Certo, ok. Obrigado. Nada. Isso aqui é não decrescente. Porque a função não decresce. Ela pode crescer, mas não decresce. Beleza. Tá. Então, isso aqui vale para qualquer função que satisfaz essa condição aqui, né? Então, vai valer essa. Então, a questão aqui agora, então, é a passagem dos racionais para os reais. Você mostrar que essa propriedade é verdadeira se você substituir um R racional por um real, por um número real. Aqui, a demonstração daqui para baixo é supondo que f é crescente. Então, ele pede para mostrar na atividade 2.3 que é verdadeiro também se a função é contínua. Aí vamos lembrar aqui a definição de função contínua, né? Se vocês estão lembrados, né? Um lembrete aqui. Tem algumas formas de você definir uma função contínua, mas todas elas são equivalentes. F é contínua em A. Aqui é até meio difícil de saber qual era o sentido que ele queria que você fizesse, porque o livro não trata de funções contínuas, né? Não trata de funções contínuas. Então, ele assume o conhecimento prévio do aluno aí, né? Então, a princípio, você pode usar qualquer coisa de continuidade, né? Bom, uma forma de dizer que uma função é contínua é dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, aqui é para uma função de f de R em R, tá? Isso aqui é igual a f de A. Isso aqui é a definição de função contínua. Ou, se você quer usar epsilon e deltas, é que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo
tal que módulo de x menos a menor que delta implica que módulo de f de x menos f de a é menor do que epsilon. Tá? Então, as duas formas aqui são equivalentes, as definições, né? Essa aqui é relativamente mais simples de trabalhar do que essa aqui, né? Essa segunda aqui está nos dizendo que eu posso fazer f de x tão próximo de f de a quanto eu queira, apenas tomando x muito próximo de a. A noção de continuidade, né? A função continua sem dar saltos, né? Sem dar saltos. Bom, eu disse que se vale isso aqui, então vai valer isso qualquer que seja a função. Então você já pode assumir esse fato aqui, né? Então, o fato é que o que nós temos agora é que f de rx é igual a r de fx, qualquer que seja o racional, e qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Tá? Então, você quer mostrar que você pode substituir o R aqui por um número real e vai satisfazer isso aqui ainda. Tá? Então, você quer mostrar isso aqui, ó, que f deixa eu ver, um Q com alfa x é igual, né, para mostrar que implica nisso, né, é igual a alfa de f de x. Aliás, certo, vou mostrar isso aqui, né? Vou mostrar isso aqui. Isso aqui está todo alfa real e para todo x racional, real também. Nota que a única diferença é aqui, né? A única diferença é aqui, onde você toma o R e o alfa, né? Então, a questão é fazer essa passagem. Bom, mas se você toma um alfa racional, né? Aí você tem que usar um pouco de conhecimento aqui dos racionais, né? Os racionais, próximo de número real, sempre existe um racional, né? Em particular, existe uma sequência de racionais tal que o limite, quando n tende a infinito, de Rn é igual a, x, é igual a alfa, né? É igual a alfa. Dado o número, sempre existe uma sequência de racionais que se aproxima desse número, cujo limite é esse número, né? É só você pegar a representação decimal de alfa e truncar, né? Você pega Rn como alfa truncado na primeira casa decimal, R2 como alfa truncado na segunda casa, R3 truncado na terceira casa e assim por diante. O Rn como o alfa truncado na enésima casa, né? E então você obtém essa sequência de números racionais tendendo a alfa, né? E aí onde você vai usar a continuidade da função. Porque agora, para esse número racional, eu tenho que a veracidade dessa afirmação aqui, ó. Eu tenho que f de Rn Rnx é igual a Rn f de x. F de x. Aí, como a função é contínua, então vale isso aqui, ó. Então, vale essa propriedade, que o limite da função é a função no ponto. Então, quando eu passo o limite aqui, ó, então eu tenho que f de alfa x, isso implica que f de alfa x é igual ao limite de f Rnx. Só que vale essa igualdade aqui, né? Então, isso aqui é igual a f, aliás, no limite de Rn fx.
Aí esse fx aqui é uma constante, né, relativa a n, então isso aqui é igual a alfa fx. Então, é aqui nessa igualdade e nessa igualdade aqui, basicamente nessa igualdade aqui que você está usando a continuidade da função. Para mostrar que o limite da função é a função no ponto. Ok? Então, uma vez demonstrado essa afirmação aqui, acabou o problema, né? Porque você tem, então, que f de x se escreve como sendo igual a f de x vezes 1. X é um número real qualquer. Por essa propriedade aqui, eu posso tirar esse x daqui de dentro. Né? Então, fica x f de 1. Então, isso aqui é igual a vezes x, onde a é igual a f de 1. Que é o que queria demonstrar lá na implicação, né? A implicação é que fnx igual a nfx implica que f de x igual a de x, onde a é igual a f de 1. É o que a gente obteve aqui, né? É o que a gente obteve aqui. Certo? Com a hipótese que a função é contínua. Com a hipótese que a função é contínua. Aqui, né? Que você usa aqui. Tá claro aí para todo mundo? Bom, mas existem funções que satisfazem essa propriedade aqui, mas que não tem essa cara aqui. Que não tem essa cara. Bom, um exemplo aqui, está no livro aí, é um dos exercícios. É o seguinte, exemplo aqui. Vamos definir a função f de r em R, f de r em R, como sendo igual a f de x igual a 2x se x é racional, 2x se x é racional, e 3x se x não é racional, se é irracional, né? Você tem essa função aí, definida dessa maneira. 2x para x racional, 3x para x irracional, né? É claro, note que não existe a real tal que f de x igual a de x, né? A de x para todo x. Né? Não existe um afixo, né? Não existe um afixo para todo x, né? Porque ora é 2, ora é 3. O a estaria variando aqui, né? Então, o a não é fixo aí. Então, o f de x não é função afim. Né? Não é função afim. Embora pareça ser uma função afim. Embora ela é definida por partes como funções afins. Mas não é função afim, porque você não consegue escrever dessa maneira aqui. O mesmo A para todo x. Vai depender do x, né? O valor de A, né? Então não é função afim. Mas, no entanto, se você calcula aqui f de nx, você calcula f de nx, então, isso aqui, por definição, vai ser o quê? Vai ser 2nx. É só onde tiver x aqui, colocar nx, né? Se nx pertencer a Q, e 3nx, se nx não pertencer a Q. Tá? Só que n aqui é um número, vai ser um número inteiro. N vai ser um número inteiro. Tá? Então, mas se n é um número inteiro e o produto aqui é um racional, então é porque x é racional. Então, isso aqui eu posso escrever ainda dessa maneira.
2nx, se o x é racional. Porque se o nx é racional e n é inteiro, então o x vai ser racional. E 3nx, se o x é irracional. Porque se o nx é irracional, com n inteiro, então o x é irracional. Não tem como você multiplicar o número irracional por um inteiro e dar um racional. Vai continuar dando irracional, né? Só que eu posso colocar ainda esse n em evidência aí, né? Dos dois, não vai ficar n de 2x, se x é racional, e 3x, se x é irracional. Só que isso aqui é exatamente a definição de n f de x. N f de x. Então, isso implica que f n x é igual a n f de x. Foi o que a gente mostrou aí, né? Foi o que a gente mostrou aqui, né? F de nx igual a n f de x. Isso aqui, qualquer que seja o inteiro que você tomar, e qualquer que seja o x real que você tomar. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma função que satisfaz essa propriedade. Você pode tirar o número inteiro de dentro da função e, no entanto, ela não é uma função afim. Mas, no entanto, não contradiz o teorema e a atividade 2.3, porque essa função ela não é contínua. Ela não é contínua e ela não é crescente nem decrescente. Né? Então, f não é função afim, não é contínua, nem crescente, nem decrescente. Nem decrescente. Tá? Se fosse, aí é contrapositiva, né? Se fosse uma dessas, se a função f tivesse uma dessas três propriedades, então ela teria que ser uma função afim. Mas a gente já vê claramente que ela não é uma função afim, né? Porque se fosse uma das três, né, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, já que satisfaz essa propriedade, teria que ser uma função afim. E pela atividade 2.3, se fosse contínua, teria que ser uma função afim. Mas você vê de cara que não é uma função afim. Se você tenta fazer o gráfico, se você faz o gráfico, de fato, dessa função, né, vai ser quase duas etas. Quase. Já, porque quase, né? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Uma reta. Fora de escala aqui, tá? Fora de escala. Então, aqui seria a reta Y. Seria a reta Y igual a 3x, tem uma inclinação, né? E aqui seria a reta Y igual a 2x. Y igual a 2x. Tá aí o gráfico da função. Tá aí o gráfico da função. Duas retas. Alto lá. Não é duas retas. Não é. Parece, mas não é, né? Porque o ponto é que tanto os racionais quanto os irracionais é denso nos reais, né? É denso nos reais. Então, tão próximo de um número que você der, você vai encontrar números racionais e números irracionais. Aqui, de fato, é o gráfico da função. Mas é uma ilusão achar que uma reta vertical aqui intersecta em dois pontos. Então, uma reta vertical aqui, vou passar uma reta
Uma reta vertical aqui, quase vertical, né? Pode ser vertical. Tá. Então, uma reta vertical aí, parece que ela intersecta em 2 pontos aqui, né? No gráfico, né? Só que é uma ilusão. É uma ilusão de ótica, né? Porque você olha aqui, essa coordenada aqui. Essa reta, vamos supor que aqui é o x0, né? Essa reta é a reta x igual a x0. Constante, né? Constante. Essa reta, ela vai intersectar uma dessas duas partes do gráfico. Não são retas, porque tem buracos aqui. Essa reta vermelha vai intersectar uma dessas duas partes do gráfico, a depender de x0, se x0 for racional ou irracional. Por exemplo, se x0 for racional, vai intersectar essa parte, esse gráfico, vai intersectar essa parte do gráfico, né? A imagem da função vai ser isso aqui, né? F de x0. Se fosse racional, seria esse aqui. Tá, ok? Essa função não é crescente nem decrescente, porque você pode tomar aqui pontos suficientemente próximos. Deixa eu aproximar aqui. Você pode tomar pontos aqui à esquerda, tão próximo de x0 quanto você queira, e que ainda é racional, e pontos tão próximos quanto você queira, que é irracional. Que é irracional. Então, se esse cara aqui é irracional, a imagem dele vai ser esse ponto aqui. Ó. Se esse cara aí for racional, a imagem dele vai ser esse ponto. Então, aí você vê o seguinte. Esse ponto aqui, ó, a imagem dele é esse aqui, né? Aqui está o f de x0. Então, à esquerda dele, tão próximo como você queira, tem pontos abaixo e acima, ou seja, pontos menores e pontos cuja imagem da função é maior, né? Então, isso já caracteriza que a função não é contínua, não é crescente nem decrescente. Porque se fosse crescente, à medida que você varia esse ponto aqui na direção de x0, a imagem teria que aumentar, né? Só que você já achou um ponto aqui menor. Então, não é crescente e também não é decrescente, né? Então, esse exemplo é um exemplo que satisfaz essa propriedade aqui, mas não contradiz o fato que a função não teria que ser afim, né? Não contradiz o teorema fundamental da proporcionalidade, porque essa função não é crescente. Essa função não é decrescente e muito menos contínua, né? Essa função, de fato, ela é descontínua em todo ponto. Ela é descontínua em todo ponto. Ok? Perguntas, dúvidas aí a respeito desse exercício aí? Então, é importante você ter essa noção. Vou falar, Lucas. Essa última parte, assim, eu fiquei meio confuso. Qual a última parte aqui? Quando você foi demonstrar, assim, que ela não é crescente nem decrescente, eu fiquei meio... Aqui, ó. Deixa eu colocar pontos aqui, então. Suponha que aqui seja um A. Um A que está nos racionais. Deixa eu... Um Azinho aqui que está nos racionais. Então, se o A é racional, então a imagem dele vai cair abaixo aqui de f de x0, por quê? Porque esses 2 pontos, eles estão pertencem a essa reta aqui. Ó. Mas, no entanto, a imagem desse ponto vai cair aqui. Porque é exatamente a reta 2x, né? A imagem de um ponto cai na reta 2x, y igual a 2x, se o ponto for racional. Então, se A é racional, a imagem dele cai sobre essa reta e vai cair abaixo da imagem desse ponto aqui, né? Esse ponto C, esse ponto B, se ele não é racional, então, pela definição da função, ele cai sobre essa reta, né? Sobre essa reta aí. Então, a imagem dele vai ser esse ponto aqui, ó.
Aqui eu estou fazendo de forma visual, mas eu tô colocando afastado aqui, né? Mas sempre próximo desse ponto, você encontra um ponto racional e outro irracional, né? Próximo de x0 sempre tem um ponto racional e um ponto irracional. E aqui está o f de b. Então, essa função aqui, ela não é crescente. Por quê? Porque você tem o x0 aqui, o b e o a. O b é maior que x0. Então, f de b é maior que f de x0. Já não é crescente. Porque você aumentou de b para x0 e a imagem diminuiu, né? E a imagem diminuiu. A função não é decrescente. Porque uma função decrescente, quando você aumenta a variável, a imagem diminui. Só que aqui, ó, quando você aumenta de a para x0, a imagem está aumentando, né? A imagem está aumentando. Então, a função não é crescente. Então, a função não é crescente nem decrescente. Né? Porque se fosse uma das duas, as imagens teriam que aparecer exatamente nessa ordem. Um f de a no meio, entre f de b e f de x0. Mas não é o que aconteceu aqui, né? Pare, reflita, veja exatamente que a situação é essa que eu estou descrevendo aqui, né? A situação é essa que estou descrevendo. Se não conseguir entender, manda uma mensagenzinha que eu respondo. Aqui, às vezes... Se já está difícil desenhando, imagine. Às vezes, é bom você parar você mesmo, refletir, pensar por que das coisas, né? Eu posso estar explicando aqui 1000 vezes e você não vai conseguir absorver. Às vezes, você facilita as coisas, né? Eu entendi mais ou menos assim. Uhum. Eu acho que quando eu for praticando, eu vou pegando melhor. Qualquer dúvida, eu entro em contato. Pode entrar. Tá. Algo mais aí sobre esse exemplo aí? Se não tiver claro e não quiser falar agora, pode mandar mensagem aí que eu respondo assim que possível. Certo? Tem um outro problema interessante também, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vai nessa linha, né? De não contradizer uma certa afirmação. A gente provou que uma função afim, ela leva PA em PA. Foi no vídeo da sexta que eu liberei para vocês, né? Uma função afim leva PA em PA. E toda PA em uma PA. E uma função crescente que leva toda PA em uma PA tem que ser uma função afim. Isso foi fato provado aí. Está no livro e eu comentei no vídeo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o problema. Achei. Deixa eu levar para lá. Então, o problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Prove que a função de R em R, definida por f de x igual a 3x mais 102πx, é crescente. Que é crescente, você pode usar cálculo aqui, por exemplo. Né? Você pode fazer direto, mas pode usar cálculo, né? Porque a derivada, né? Primeiro, para você mostrar que é crescente, né? Você tem que mostrar que se x é maior que y, então f de x é maior que f de y. Aí você usa um pouquinho de cálculo, né? Você sabe que essa função é derivada em todo ponto. Aí você usa conhecimento de cálculo lá, de cálculo 1 mesmo, que diz que uma função derivável com derivada positiva é crescente. E a derivada dessa função, aí vocês podem dizer, professor, mas esse curso aqui não tem cálculo como pré-requisito, né? Fundamentos, né? Então, eu acho difícil alguém aqui não ter feito cálculo, né? Alguém aqui não fez cálculo ainda? Quando eu digo fazer, né? Não importa se passou ou não, né?
Se você entrou na aula de cálculo, você sabe que é uma derivada, né? Cálculo Oi? 1. Cálculo 1, cálculo 1. Acho que todo mundo conhece. Se não conhece, já viu esse resultado, né? A derivada aqui, ela é positiva, né? Positiva. Tem que verificar que isso aqui é positivo, né? Ou seja, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque 2π é 6 e alguma coisa, né? E o cosseno pode ser negativo, né? Aí poderia ser negativo aqui, né? Poderia ser negativo. Mas, no entanto, você quer mostrar que o cosseno de 2πx, deixa eu ver, passa esse cara para lá, é maior que menos 3 sobre 2π. Talvez. Esse aqui dá quanto aqui? Deixa eu ver. 3,14. 3 dividido por 6,28. Tá, 0,47 mais ou menos. Aproximadamente 0,47. Menos 0,47, né? 0,47. 0,47. Um, deixa eu pensar. Então, que a função definida por isso aí é crescente. Então, você tem que provar isso aqui. Isso aqui é um pouco. Por aqui pode ser negativo, né? Por aqui a derivada pode ser negativa. Se você tomar o x, por exemplo, igual a meio, né? Se x igual a meio, dá o cosseno de π dá -1, né? Fica 3 menos 2π, que é negativo, né? Que é negativo. Então, eu acho que essa função aqui está errada. Essa função aqui eu acho que está errada. Eu comentei essa questão aqui à tarde e acabei não percebendo isso. Deixa eu ver aqui uma coisa, viu? Tem uma dúvida aqui.
A gente consegue consertar isso aqui da seguinte maneira. Essa função, de fato, não é decrescente, certo? Mas a gente consegue consertar, porque o problema, sabe o que é? Esse 2π aqui, ó. Esse 2π. 2π é 6,28, né? Aproximadamente. Então, esse 3 aqui, esse cara aqui tem que ser maior que 6,28, tem que ser maior que 2π. Por exemplo, 7. Tá? Então, a questão, essa função aqui não é essa, né? Tem que colocar um 7 aqui. Certo? Aqui, quando você deriva aqui, fica trivial que a derivada é positiva. Tá? Tá. Então, possivelmente algum erro de digitação aí, né? A função com 3 aqui não é crescente, porque existem pontos aqui onde a derivada é negativa, né? Tá? Então, acontece esse tipo de coisa, erro de digitação, né? Então, mas colocando 7 resolve o problema. Tá? Então, agora fica imediato, né? Que a derivada é positiva, né? Porque o menor valor que isso aqui pode assumir é menos 2π, né? Menos 2π, 2π é menor que 7, né? Então, de fato, isso aqui é positivo para todo x. Então, do conhecimento de cálculo 1, né? A função tem que ser crescente. Tá? Então, já temos que a função é crescente. Aí ele pede para mostrar que essa função leva essa PA numa PA, né? Numa PA, e ele continua. Entretanto, o F não é afim. Porque isso não contradiz o fato provado no final da seção 4, na página 2. Né? Então, o que é essa afirmação, né? Esse fato provado na página 102, aliás? É exatamente o que eu comentei, né? Que uma função crescente que leva toda a PA numa PA tem que ser uma função afim. Tem que ser uma função afim. Primeiro, vamos mostrar que essa função levar essa PA de razão 1, né? Para todo x, você tem uma PA aqui de razão 1, né? X mais 1, x mais 2. Leva essa PA de razão 1 em outra PA, né? Então, você tem o termo geral AN igual a x, o primeiro termo, mais vou colocar aqui n-1, n-1, né? Vezes a razão. Vezes a razão que é 1, né? Isso aqui é para todo n. Tem essa PA aqui, né? Pode ser descrito com um termo geral dessa maneira. Então, o que você precisa fazer? Ele pede para você mostrar que f de AN, que eu vou chamar aqui de PN, é também uma PA. É também uma PA. Né? Então, para você mostrar que é uma PA, uma sequência de números é uma PA, você tem que mostrar que a diferença entre números consecutivos é constante, né? A diferença entre números consecutivos é constante. Né? Ou seja, esse aqui é o f de AN mais 1 menos o f de AN. Só que o f de AN mais 1, né? Tá aqui a função é isso aqui. É só você substituir. Fica 7, no lugar de x, coloca-se x mais n menos 1. Mais seno 2πx. Mais seno de 2π x mais n menos 1. Então, isso aqui é igual a 7x mais... Aliás, faltou isso aqui, né? Faltou isso aqui, né? Aí, menos f de AN. Aliás, f de AN mais 1 no lugar de n mais 1, né? Então, é só o n, né? Só o n aqui. Aqui também, né? Também. Aí, menos
o f de AN. O f de AN vai ser aqui sim, né? O 7 de x mais n menos 1 menos o seno de 2π x 2πx mais n menos 1. É o AN, né? É o f de AN, né? Aí, nota, quando eu multiplicar aqui o 7 vezes x mais n, eu vou cancelar com isso. Aí vai sobrar somente o 7 vezes 1, né? Sobrar o 7 vezes 1. Então, vai ficar menos 7 vezes menos 1, dá 7. Porque o 7x mais n tem esse cara positivo aqui. E aqui aparece 7 vezes x mais n, cancela com isso, né? Fica só o 7. E já esse cara aqui, ó, vai cancelar com esse, porque isso aqui eu posso escrever como sendo igual a 2πx mais n menos 1 vezes 2π, né? E a função seno é periódica de período 2π. Então, qualquer múltiplo de 2π que eu colocar aqui vai ser o mesmo, o seno que vai ser o mesmo desse cara aqui, né? Aliás, não. Tem que arrumar exatamente como está lá, aqui conhecida. Eu vou multiplicar por 2π por x mais n. 2π por x mais n menos 2π. Agora sim. Porque agora eu uso o fato que o seno é periódico de período 2π. Então, o seno dessa diferença é o mesmo seno desse cara aqui, né? Que está aqui. Só que com o sinal oposto, né? Então, vai se cancelar, né? Então, esse cara cancela com isso, né? Cancela com isso. Então, fica 7. Então, isso implica que BN é uma PA de razão 7. De razão 7. Tá? Então, essa função leva esta PA, esta PA aqui, leva esta PA de razão 1, nesta PA de razão 7. De razão 7, né? Porque a diferença entre dois números consecutivos da sequência é constante igual a 7, né? Isso caracteriza a PA. E a afirmação na página 102, o fato provado na página 102, nos diz que toda função crescente que leva toda PA em uma PA é uma função afim. Aí eu pergunto a você, por que isso aqui não contradiz essa afirmação? A afirmação que uma função crescente que leva toda PA numa PA é uma função afim. Porque claramente a gente está vendo que essa função não é uma função afim, né? Mas, no entanto, está levando esta PA, qualquer que seja o x, em uma PA. Então, alguém se arrisca aí? É mais questão de lógica aqui. Uma palavrinha aí de estudo. Tá, o fato é, presta atenção. Sei não, professor. Uma função crescente que leva toda PA em uma PA é uma função crescente. Aqui nós mostramos que esta função leva esta PA em uma PA. Mas, no entanto, ela não é uma função afim. Eu acho que eu falei crescente, né? Repetindo, né? Tem um jogo de palavras aí, tem que ter cuidado. O fato diz o seguinte, que toda função crescente que leva toda PA em uma PA tem que ser uma função afim. Aqui a gente provou que essa função leva esta PA, qualquer que seja o x, numa PA. Mas, no entanto, claramente não é uma função afim. A pergunta é, por que não contradiz esse fato? Né? Então, o segredo aqui está na palavra toda. Está na palavra toda, né? Porque o fato leva toda PA em uma PA. Mas isso aqui não é toda PA que existe no conjunto dos reais, né? Aqui são todas as PAs de razão 1.
A razão aqui, né? A razão é 1, mas tem PA de razão raiz de 2, 2, 3, 4, 5 meios, né? Então, aqui o exercício mostra apenas que essa função leva 1 PA de razão 1 em 1 PA de razão 7. Mas não mostra, e você pode verificar, que nem precisa verificar, que existem PAs que são levados em sequência que não são PA. Né? Porque essa função não é afim. Tá? Então, essa função não é afim. Então, deste fato aqui, a conta é positiva, né? Se ela não é afim, esse fato diz que pega toda PA e leva no PA. Aí a negação de tudo, né? É que existe. A negação de para todo é que existe. Se essa função não é afim, então vai existir uma PA, vai existir uma PA AN, tal que f de AN não vai ser uma PA. Não vai ser uma PA. Porque essa função não é afim. Aqui você mostrou apenas que uma PA de razão 1 é elevada a uma PA de razão 7. Mas essa PA é uma PA específica, né? Uma PA de razão 1. Tudo bem que pode ser qualquer PA, né, de razão 1, mas não é todas as PAs. Então, tem que ter muito cuidado aí nesse jogo de palavras aí, atenção nos resultados, nas hipóteses, né? Porque a hipótese desse fato é que leva toda a PA em uma PA. Aqui você não está mostrando, nesse problema, ele não mostra que leva toda a PA em uma PA, né? Ele pega uma PA específica, né? Ele pega uma PA específica e leva em uma PA. Mas não significa dizer que toda PA vai em uma PA, né? Até mesmo porque não pode, né? Não pode, porque essa função não é afim. Ela é crescente, mas não é afim. Se essa função levasse toda a PA em uma PA, pelo fato, teria que ser uma função afim. E claramente não é, né? Claro para todo mundo? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Claro, só a tela do meu computador mesmo, tá? Tá claro? Então, professor, não é fácil ver. Uhum. Então, vou desenhar aqui, ó. Suponha que aqui seja o conjunto das PAs. Eu imploro que você desenhe mesmo, eu imploro. O conjunto das PAs. Aí você tem um outro conjunto das sequências aqui, ó. E aqui dentro, o conjunto das sequências. E aqui dentro tem o conjunto das PAs. Certo? O conjunto das PAs. Aí a função f vai pegar uma PA e levar em uma sequência. Pega uma sequência e leva uma sequência nas imagens, né? Bom, o fato disso é o seguinte, que aqui está a função. Se por acaso f desse conjunto, que eu vou chamar o conjunto A, cair aqui dentro, esse conjunto aqui, é o f de A, ou seja, a função pega uma PA e leva em uma PA. Então, isso implica que f é afim. Ou seja, a função é da forma f de x igual a x. Tá? Mas, no entanto, essa outra função aí, eu vou chamar de g aqui, para diferenciar dessa f aí. Essa outra função aqui, 7x mais 102πx, ela pegou uma PA específica aqui, uma PA que eu vou chamar de AN, e levou aqui nesse ponto, em uma outra PA, G de AN. Uma específica. Não quer dizer que todas as PAs aqui vai aqui dentro desse conjunto, não. Se essa função não é uma função afim, vai existir uma outra PA aqui, BN, tal que a imagem vai cair fora do conjunto das PAs. Vai cair aqui.
G de BN. Se G não for afim, né? G não é afim. Afim. Se G não é afim, pode ser que algumas PAs sejam levadas em PA. Mas se G não é afim, vai existir pelo menos uma PA que não leva, que G não leva em uma PA. Cai fora, a imagem dessa PA cai fora do conjunto das PAs. É uma sequência de números apenas, mas que não é uma PA. Tá claro agora? Mais claro? Então, mas se f for uma função afim, então vai pegar toda PA e levar no conjunto das PAs. Vai levar em outra PA. E vice-versa, né? E vice-versa também. Se por acaso uma função, é o que eu coloquei aqui, né? Aqui só que tem que supor que é crescente. Esse caminho só vale se é crescente. Se a função é crescente e leva toda PA em uma PA, então a função é uma função afim. Tá? É uma função afim. Mas se não é afim, vai existir alguma PA que não vai em uma PA. Pode ser que muitas PAs sejam levadas em PA, mas vai existir pelo menos uma que não é levada em uma PA. Não é levada em PA. Porque se todas fossem levadas em PA, aí pelo fato provado na aula aí, F G teria que ser afim. Né? Mas a hipótese é que ela não é afim. Dúvidas, perguntas, questionamentos aí? Então, essa questão de verificar, usar resultados, é muito importante você verificar as hipóteses, né? O professor voltou.
Estão ouvindo, pessoal? Alô, alô? Estamos ouvindo. Tô. Sim. Ah, pronto. Certo. Estava dizendo que meu computador raramente trava. Achou travar agora. Fechou todas as páginas aqui. Espero que tenha salvo o que eu tenha feito ali. Foi Jesus ouvindo minha prece pra eu correr daqui. Pelo menos a aula continuou sendo gravada. Pelo menos continuou sendo gravada, pois é. Ah, salvou. Deixa eu compartilhar aqui. Eu não sei em que ponto parou aí, porque eu estava falando aqui, aí de repente eu percebi que que eu fazia não respondia aqui no computador. Agora minha câmera que deu pau aqui, viu? Travou aqui a câmera. Se eu vou conseguir só reiniciando, mas eu reinicio depois. Eu vou fazer sem a câmera agora. Tá quase no fim a aula aqui. Só voltar lá. Então, pessoal, é o que eu estava dizendo aqui, né? É que a função, se ela é crescente e leva todo o PA aqui dentro do conjunto das PAs, então a função tem que ser afim. Se ela não é afim, né, vai existir pelo menos uma sequência, uma PA, que não é levada a uma PA, leva fora do conjunto das progressões aritméticas. Ok? Então, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Então, vocês resolvam o exercício aí, o máximo que vocês puderem, certo? O exercício aí no livro, né? Você já tem, não sei se vocês têm o livro, né? Mas não é difícil ter. Começa aqui na página 104. Tem alguns exercícios bem simples, outro mais, esse é um deles aí, né? Que precisa um pouco mais pensar um pouco mais no problema, mas muitos dos problemas aqui são, às vezes, até quase imediatos, né? Mas é importante que vocês tentem resolvê-los, né? Treinar. Tá certo, professor. Eu não lembro se eu comentei no início da aula, o formulário ele vai estar disponível até hoje, 11h55 da noite, né? Ele fecha automaticamente, certo? Amanhã vai ter uma outra atividade, infelizmente. Deixa eu ver. A sua nota do formulário será arredondada, tipo, quem ficou com para cima fica com ponto total. Essa questão de arredondamento a gente vê por enquanto, quem ficou com 0,95 para cima. Professor, deu um ponto para sim, todo sim, mundo. sim. Tá, entendi agora. Tô viajando aqui. Tô viajando aqui. A nota do formulário nem deveria ser levada em conta, tem de ser visto o esforço. Por que 100 pontos? Porque são 100 pontos? O formulário, quando eu fui fazer, já estava lá 100 pontos, eu acabei deixando, né? Não sei se pode botar menos. Não mexi muito, não. Foi a primeira vez que eu fiz esse formulário aí. Então, como a primeira vez de todo mundo, então dê um ponto para todo mundo. Não, mas não foi a primeira vez que você resolveu os problemas, não. Fazer formulário é mais difícil que responder. Professor, Oi. amanhã tem outra atividade avaliativa? Amanhã vai ser liberada de manhã outra atividade avaliativa, que vai ficar disponível até sexta-feira à noite, no mesmo horário. Certo? E pelo nosso calendário, né? Pelo calendário acadêmico, esse sábado é um sábado letivo, né? Que corresponde à quarta-feira. Que corresponde
48 horas, Ellen. É quinta e sexta. 48 horas disponível o formulário. Essas são funções afins, né? Não tem tanta dificuldade, O não. senhor vai dar aula síncrona ou síncrona? Assíncrona, eu vou disponibilizar o material e possivelmente alguns vídeos, né? Com Tá as aulas. ótimo. Tá Vai ótimo. ser para evitar aula sábado, né? A aula sábado até para mim é bem complicado. O Wesley não vai ter aula, não. A aula é para vocês estudarem, tá? Eu vou ficar apenas disponibilizando material. Se vocês vão estudar no sábado ou não, é com vocês, mas vai ter material para estudar. Certo? E vai ter outro material sexta também, né? E vai ter outro material sexta. Sexta e sábado tem um material novo. Outra coisa importante também, não sei se vocês viram no SIGA, que a nossa prova está prevista para o dia 20, né? Para essa sexta a 15, né? Quanto material é esse? Meu Deus. Na verdade, seria um material que eu daria numa aula normal, né? Essas duas aulas foram sobre funções afins, e sexta a gente começa a parte de funções quadráticas. A prova possivelmente vai só até funções quadráticas. Seria, então, no caso, a prova seria o capítulo 5 e o 6. Certo? Então, o material que eu passo para estudar não é porque está passando coisa demais, né? É porque seria um material. Então, é até sexta, porque como tem aula sábado, né? Aí possivelmente já teria uma outra coisa para fazer, né? No sábado, né? Aí já deixaria um pouquinho mais de tempo, né? Entendeu? Se eu conseguir fazer até lá, né? E uma outra coisa também que eu tinha para comentar, deixa eu ver se eu lembro aqui. Coisa. Vai orar pelo meu coração? Nada. Passou uma coisa pela cabeça e acabei esquecendo. Tem prova amanhã já, Caio? 3 semanas de aula? Uhum. De física. De física, né? Certo. Mas o formulário vai estar aberto 2 dias aí, né? Certo. A nossa prova, de sexta a 15, dia 20, certo? Como é sexta, né? O nosso horário de aula é de 9 às 11, né? Eu posso liberar a prova um pouco antes, caso vocês... posso liberar a prova um pouco antes, para quem puder começar antes, né? E quem não puder, faz na hora da aula, infelizmente, né? Você não pretende fazer nenhuma lista de autoria sua, não? Para termos uma base melhor da prova? Ou o estilo da prova será como essas do livro? Não tem como fugir, não. O estilo da prova vai ser como do livro. Né? Como do livro. O livro é o livro texto, o livro base, né, do curso, né? O curso foi feito para usar o livro, né? Poste hoje, professor, a atividade de amanhã. Tô triste agora. Karine, eu não estou querendo postar hoje por conta desses que já existem, né? Que já está aberto, né? Uma coisa, lembrei que eu ia falar. Esse primeiro formulário eu demorei a lançar, né? Porque houve várias inclusões aí. Não nessa turma, porque essa turma já estava lotada, né? Mas na outra turma, né? Aí eu estava esperando as inclusões serem feitas para poder liberar o formulário. Esse último formulário foi de revisão, né? Esse seguinte vai ser do conteúdo mesmo. Tá? Então, algo mais? Alguma pergunta? Por hoje é só, né? Se não tiver mais nada, a gente para por aqui. Para a gravação aqui, tá? Vão ser menos questões, professor, que o senhor vai botar, vão ser as 10 de novo.